a esse espírito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Só até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, somente a leitura desta palavra, irmãos, já dá para encher os nossos corações, irmãos. Quem na comunhão ouviu essa leitura pôde entender a importância que é o cristianismo. Como estamos bem representados, irmãos. As promessas de Deus de enviar um Salvador pela boca de muitos profetas foram confirmadas as palavras, e na boca de Isaías muito mais, anunciando que um Salvador seria dado à humanidade para trazer a humanidade de volta a uma aliança com Deus. Irmãos, o tempo se passou, mas a promessa se cumpriu. Como toda promessa tem um tempo de ser, às vezes, anunciada, prometida, e depois chega o tempo do cumprimento daquela promessa. Demorou, mas cumpriu. Isaías profetizava que a missão dele era levar sobre si as nossas enfermidades e que através dele nós seríamos sarados, irmãos. Sarado do quê? Sarado do pecado, que entrando pela desobediência de Eva e Adão, ele sendo cabeça de raça, o pecado pegou toda a humanidade, irmãos. Quando Deus disse para Eva e Adão não comer, que certamente morreria, a morte na Bíblia não fala de algo como deixar de existir. A morte na Bíblia fala de separação. Morte é separação. Quando há a morte deste corpo, há uma separação. O espírito sai do corpo. O corpo sem o espírito, ele não tem vida. E o espírito sem o corpo não tem influência neste mundo físico. O espírito não pode tocar em nada deste mundo se ele não estiver dentro de um corpo. Então, quando morre, há uma separação. Quando Deus disse para Eva, não coma, porque senão você vai morrer, veja que ela não morreu fisicamente. Ela permaneceu viva. Adão também não morreu fisicamente. Mas houve uma morte chamada separação. Eles foram separados de Deus. Eles foram distanciados de Deus. Eles foram parar fora do jardim do Éden. Não tiveram o direito de retornar ao jardim. E o que traz a separação? O pecado. Isaías 59. Os vossos pecados causam separação entre você e o vosso Deus. Então a morte entra pelo pecado, irmãos. E como Adão tinha pecado, todos nós levamos a culpa deste pecado.
Mas Jesus, como prometido, ele veio para trazer uma substituição, porque alguém tinha que pagar essa dívida, alguém tinha que reconciliar com Deus, alguém tinha que pagar o preço da desobediência de Eva e de Adão. E olhando para a terra, nenhum homem tinha a capacidade de pagar essa dívida. Por quê? Porque um devedor não paga a dívida de outro devedor. Para pagar a dívida de um devedor tem que ser alguém que não deve. Para pagar a dívida de um pecador tinha que ser alguém inocente. E olhando para o homem, não existia nenhum inocente. Nenhum homem tinha capacidade de pagar a dívida. Por quê? Porque todos eram devedores, todos eram pecadores. E na ideia do sacrifício como pagamento, no Antigo Testamento nós tínhamos o sacrifício das ovelhas, de um cordeiro, e não era qualquer cordeiro, era um cordeiro puro, cordeiro limpinho, um cordeiro que não tivesse mancha, nem doença, nem nada desse tipo. E Jesus veio para pagar uma dívida que a humanidade devia para Deus. E foi profetizado. E quando Jesus estava andando entre eles, antes da sua morte, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. As pessoas escandalizaram e disseram: tu não tens 50 anos e diz ter conversado, ter visto nosso pai Abraão? Tu não tens 50 anos e diz ter visto nosso pai Abraão? Jesus estava falando, irmãos, da passagem profética quando Abraão profetizava, quando Deus pediu para ele oferecer seu filho Isaque no Monte Moriá, como uma demonstração de crença e amor a Deus. Pela fé Abraão foi, e quando Abraão aproximava do monte, deixou que os seus servos ficassem embaixo e disse: aqui só vai subir eu, meu filho, o cutelo e a lenha. E Isaque, muito inteligente, percebeu que faltava algo e disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? E profeticamente Abraão profetizou e disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Isso era uma profecia que já falava da substituição. Ele iria preparar algo que substituísse Isaque, porque Deus pediu Isaque. E Abraão não desanimou, montou o cenário do holocausto e mandou que o seu filho deitasse, e levantando o cutelo, Deus sabia que ele ia fazer. Em Hebreus a palavra vai tão forte que a declaração em Hebreus é que Abraão cria que até das cinzas Deus poderia trazer Isaque de volta. Será que ele tinha fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele cria que até das cinzas Deus poderia trazer Isaque de volta. Não é à toa que ele foi nomeado como pai da fé. De tanta fé que esse homem tinha, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E naquele ato substituível, quando Abraão levanta o cutelo, Deus branda e diz: Abraão, não faças tal, olhe. E quando Abraão olhou, estava um cordeiro preso com os chifres em um arbusto, em uma árvore. E Deus falou: pega o cordeiro, tira Isaque e imola o cordeiro no lugar de Isaque. Aleluia. Então quando Jesus fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou, Jesus está falando que Abraão via quando Deus substituía o pecado da humanidade por um cordeiro santo e imaculado. Não foi por um acaso que aquele cordeiro estava ali preso naquele arbusto. Não foi por um acaso que Jesus desceu na terra. Ele desceu para esta missão. Ele Glória desceu para isto, e ninguém mudaria a missão e o propósito de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então, olhando para a cruz, a
A cruz, o que aconteceu na cruz foi algo maravilhoso, irmão. Porque ali está a substituição. Ali está, irmãos, alguém que vai no nosso lugar, quando nós deveríamos estar lá, irmãos. Observe, igreja, que o nome religião é de origem no latim e tem como significado religar. A verdadeira religião é Jesus Cristo. Ele é a chave, Ele é a ponte que liga o homem a Deus, irmãos, que leva o homem a Deus. Jesus Cristo é a verdadeira religião, irmãos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai vir ao Pai se não for por mim. Mas presta atenção, irmãos, que Ele levou no madeiro os nossos pecados, e Ele levou também a maldição que pelo pecado foi gerado na terra, foi gerado na vida do homem. Porque depois do pecado, presta atenção, a terra ela não tinha espinhos, e quando o pecado surgiu, a terra começou a produzir espinhos, começou a produzir abrolho, que é o que a palavra diz. E a maldição que é lançada em cima de dificuldades, doenças, enfermidades, tudo isso é consequência do pecado, irmãos. E quando Jesus no Calvário nos substituía, Ele também levava a maldição que estava sobre nós. Eu quero que a igreja preste atenção nessa pregação, porque se você não obtiver as informações corretas, você pode ter uma crença incorreta em cima daquilo que de fato é importante. Observe que se o pecado trouxe os espinhos para a terra, trouxe a dificuldade, trouxe as doenças, não é à toa que quando Jesus vai para o madeiro, alguém faz uma coroa de espinhos, para que ele leve o espinho de volta para a cruz. Presta atenção nisso. A igreja, o irmão, a irmã, que estiver na comunhão desta palavra, e a fé tomar o seu coração pelo que você vai ouvir, se tiver alguma maldição na sua vida, ela será dissipada hoje pela fé que tomará o teu coração pelo ouvir esta palavra. E onde que ele colocou o espinho? Na cabeça. Fizeram-lhe uma coroa de espinho e lhe colocaram na cabeça. A cabeça é uma das partes do corpo do ser humano que tem a maior facilidade de inchaço. E eles não só colocaram, como bateram com uma cana para que os espinhos descessem até o seu crânio. E aquilo ia inchando, e eles batiam para que apertasse ainda mais. Ele não só pagou o nosso pecado, como Ele arrancou de nós toda a maldição gerada pelo pecado. Aleluia. Às vezes alguns irmãos usam uma expressão assim: ai meu Deus, estou pagando os meus pecados. Não, irmão. Você pode estar até sofrendo consequência de alguma atitude ou comportamento errado, mas os teus pecados tu não está pagando não, porque Jesus Cristo já pagou ele no Calvário da cruz. Você pode estar sofrendo consequência de alguma coisa que lhe traz danos colaterais ou efeitos colaterais, que lhe traz prejuízo, mas o teu pecado já foi pago lá na madeira da cruz. E ele levando, irmãos, para a cruz, ele levou os espinhos, ele levou a maldição. E a Bíblia fala que ele também levou sobre si as nossas enfermidades. É claro, irmãos, irmão, mas isso é no âmbito espiritual. Irmãos, também, mas muito mais no âmbito material. Porque diz a palavra que Isaías profetizava: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os enfermos e libertar os cativos.
Então Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. É óbvio que a virtude para curar, ela está disponível a todo cristão. Ele disse: em meu nome curai os enfermos, em meu nome limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. No nome de Jesus tem poder para a cura entrar na sua vida e na vida dos seus. Aleluia, Deus. O que precisa para a realização da cura? Fé nele, fé no que Ele falou, fé no que Ele disse, fé na sua palavra. Observe que na leitura que nós fizemos, alguns discípulos e também apóstolos que estavam com Ele, que foi escolhido por Ele, quando as mulheres falaram que o sepulcro estava vazio e que homens com vestes resplandecentes disseram a ela: por que você está buscando o vivente entre os mortos? Ele não disse para vocês que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia? Por que vocês não estão crendo? Quando elas anunciou para os apóstolos, muitos deles não creram, achando que as mulheres estavam delirando. Rei da glória, aleluia. Resultado da ausência de muitas bênçãos é a falta da crença, é a falta da fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, não uma fé fingida, não uma fé enganosa, mas uma fé genuína. Eles não creram. Essas mulheres estão delirando. Certamente o surto está surtando, porque foi difícil, né? Nós acreditávamos tanto nele, tantos milagres, tantas obras, e de repente tudo acaba. De repente nós esperávamos que, como sendo remidor, ia restaurar o trono de Davi. Nós estamos ainda sendo subordinados ao Império Romano. Eu acreditava que ele ia destronar os romanos, estabelecer o seu reino, trazer a paz, tomar conta dos judeus, e de repente tudo acaba dessa forma, desse jeito. Estavam desacreditados, desanimados, sem esperança. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, passe céus e passe terra, mas a palavra de Deus, ela nunca há de passar. Amém, Deus. Tanto para a realização das promessas, como para a realização também do julgamento, também da prestação de conta, também com relação ao céu e o inferno, também com a separação do bode das ovelhas, da luz, das trevas. Que às vezes nós, quando olhamos, passa céu e passa terra, mas a palavra não vai passar. Nós lembramos de uma promessa que Ele nos prometeu, nós lembramos de uma bênção que Ele nos falou, e nós alegramos nisso, mas também o nosso coração deve encher de temor, porque Ele disse que vai voltar. Ele disse que vai ter o dia do julgamento, vai ter o dia da separação, Ele disse que vai ter o dia da prestação de conta. Isso deve gerar no cristão temor. Aleluia, Deus. Irmão, existe dois tipos de fé, de crença? Sim. Como assim, irmãos? Quando Tiago escreve, Tiago diz: vocês creem que há um só Deus? E os irmãos sim creem. Ele também os demônios. Os demônios também têm essa crença. Os demônios também têm essa fé. E mais elevado um pouco, porque eles creem que estremece. Mas a fé e a crença que os demônios têm não traz para eles resultados, porque eles não tomam posse da palavra em obediência. Eles não tomam posse da palavra para viver aquilo que Jesus ensinou. Eles sabem do juízo final. Viu quando Jesus chegava lá em Gadara? E eles falaram: que temos nós contigo, filho de Davi, vieste nos perturbar antes do tempo? Eles sabem que tem o tempo que Jesus vai vir para lançar eles. Eles sabem. Vieste me perturbar antes do tempo? Eles têm conhecimento. O conhecimento sem a obediência se torna algo infrutífero, se torna algo inválido. Tem a crença, mas não tem a obediência. Glória ao nome santo do Senhor. Presta atenção, irmãos, nesta palavra. Quando as mulheres anunciaram, muitos não creram, falaram que ela estava delirando, mas alguém saiu desconfiadinho, Pedro, e foi lá para ver. Aleluia! Porque Pedro tinha no seu coração as palavras que Jesus tinha falado.
E por mais que aconteceu o deslize, o fato de ter negado Jesus, Pedro não perdeu a esperança e não deu um fim em sua vida como Judas deu, irmãos. Quando o desespero toma o ser humano, as ações, aleluia, que às vezes é tomada na hora do desespero, pode trazer prejuízos irreparáveis. Prejuízos irreparáveis. Pedro foi chorar amargamente. Judas, de desespero, pôs um fim na sua vida. Aleluia ao nome santo do Senhor. Às vezes, momentos de aflição, nós tomamos decisões precipitadas e às vezes sofremos consequências irreparáveis, irmãos. Mas presta atenção, irmãos. Jesus levou as nossas enfermidades. A nossa fé, ela deve estar baseada, irmãos, na crença daquilo que de fato está na palavra de Deus. Amém. Ele se fez maldito por nós. Por que maldito? Porque maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Porque aquele madeiro, irmãos, quem era levado para ser morto daquela forma, era só os malfeitores. Eram só pessoas que faziam parte da escória do mundo. Pessoas que eram bem baixas ou que tinham cometido crimes graves. E Jesus, um inocente, ali não era lugar para o inocente morrer. Mas ele disse: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. E quando veio aquela maldição no deserto, que a serpente picava os homens, Moisés levantou a serpente de bronze ordenada por Deus. Deus disse: todo aquele que alcançar, que os olhos dele alcançar a serpente, será curado. Todos aqueles que olhassem para a serpente, seria curado. A serpente era a figura da maldição. A maldição que assolava o povo era a serpente. Jesus se fez maldito porque ele levava o pecado, a maldição que assola ou assolava a humanidade, aqueles que ainda não creram no Senhor. O que assola? Qual é a maldição que assola o povo? É o pecado. E se a humanidade olhar para a cruz, enxergar Jesus Cristo nela, entender a obra redentora da cruz, ele alcança a salvação. Glória a Deus. Todos aqueles que olhar para a serpente e alcançar, a serpente alcançará a cura. E quem olhar para Jesus, quem crer, será salvo. Mas, irmãos, uma crença que parte de uma obediência. A nossa crença, irmãos, assim como aqueles apóstolos que precisaram ver para crer, isso não deve estar em nós. Nós devemos crer de todo o nosso coração pelo que ele disse. Quando ele fez a oração, ele pediu que o Pai guardasse aqueles que no futuro, pela palavra, ia crer nele, irmãos. Então nós estamos também debaixo de uma oração profética de Jesus Cristo, irmãos. E a proteção dele estende sobre toda a humanidade, sobre toda a igreja. E mais do que isso, irmãos, ele ressuscitou na manhã de domingo. Apareceu o anjo para aquelas mulheres, anunciaram, e ele foi ao encontro de dois que estavam desistindo no caminho de Emaús, e depois apareceu aos demais, aos 11, a Tomé e a muitos, onde Paulo declara que foi visto por mais de 500 irmãos naquela época. Viram Jesus ressuscitado, irmãos. Aleluia. E o que ele disse, irmãos? Presta atenção. Ele nos substituiu. Ele trouxe o perdão para as nossas vidas, para a nossa alma. E ele nos trouxe a justificação, irmãos. Nos deu privilégios que nós não tínhamos, irmãos. Nos deu privilégio que não pertencia a nós, enquanto estávamos em outro tempo distantes. Em Efésios diz, irmãos, que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, e ele nos tirou da morte, ele nos tirou do pecado e nos fez uma nova criatura. É necessário pela fé você crer, que quando você crê, você é batizado, porque todo aquele que crê e for batizado, não há uma confissão de fé sem uma declaração, irmãos, pública, revelada através do batismo.
E quando você é batizada, você tem que crer no que está escrito na palavra, que ali morre uma velha mulher, ali morre um velho homem, e quando sai das águas, surge uma nova criatura, vem uma nova mulher para servir a Ele em novidade de vida, irmãos. Você precisa tomar posse e entender como Paulo declara aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. Por que Paulo fala isso? Porque quando ele olha para o madeiro, ele não vê Cristo só lá, ele vê ele também sendo crucificado, porque ele sabe que a obra de Cristo é substitutiva. Cristo substituiu a humanidade. Então Paulo disse: ele me substituiu. Então quando ele foi pregado, não foi só ele, eu também fui pregado lá com ele. Eu tomo posse de que eu fui crucificado, ainda que eu não senti a dor, ainda que eu não senti os cravos, ainda que eu não senti a chicotada, mas espiritualmente a minha dívida está paga, porque eu fui crucificado com Cristo. Aleluia. Tem que tomar posse dessa crença. Aleluia, Deus. Você tem que tomar posse dessa crença. Amém. Você tem que tomar posse. Você só vai tomar posse e acreditar que o seu pecado foi perdoado se você acreditar que você foi crucificada com Ele. Não dá para negar, não dá para desviar. Aleluia. Glória a Deus. Em Colossenses, Paulo declara que como Ele morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos com Cristo. Glória a Deus. E espiritualmente, como Ele está à direita do Pai, em Colossenses está escrito que a nossa vida não está mais conosco, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já parou para meditar nisso? Colossenses 2: a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está entendendo, irmão? Por que às vezes você tem medo? Por que às vezes você se assombra? Medo da morte, medo disso, medo daquilo. É porque a fé genuína não tomou o seu coração. Porque ninguém vai matar quem já está morto. Porque espiritualmente a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não devemos temer, não devemos ter pavor, não devemos desfalecer na fé, não devemos deixar com que outras pessoas ou coisas nos tirem deste amor, nos tire desta comunhão, nos tire desta promessa, nos tire desta bênção. Não! Aleluia! Porque assim como a vida está escondida com Cristo em Deus, ela pode ser tomada. Aleluia! Ela pode ser tomada pelo nosso comportamento. É por isso que quando Jesus anuncia aos anjos da igreja, em Apocalipse, ele diz: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o quê? Guardar esta promessa, guardar a palavra, guardar a certeza de que a sua vida está escondida com Cristo em Deus, guardar a certeza de que a maldição não te toma, guardar a certeza de que a enfermidade não tem poder sobre o seu corpo se você apropriar da fé genuína, guardar a certeza de que você agora faz parte, é filho de Deus, é irmão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Entender que na cruz também ele vencia Satanás. Na cruz ele não só vencia Satanás, como ele também vencia a morte. Você tem que entender que todo ser humano que morria ficava morto, mas esse não. Aleluia! Ele morreu e ressuscitou, porque a morte não pôde segurá-lo. Glória ao nome santo do Senhor. E se nós olharmos em 1 Coríntios, no capítulo 15, está escrito que a igreja vai gritar: cadê morte os teus aguilhões? Cadê inferno a tua vitória? Peraí, você precisa tomar posse desta palavra. A ressurreição, ela vai, aleluia, concretizar no teu corpo, mas você tem que acreditar que a morte não tem domínio sobre você, a morte não pode te prender, a morte não pode te segurar. Presta atenção, a prudência tem que tomar conta da igreja, mas o medo não. Glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus. E quando ele vencia Satanás na cruz, pela profecia de Deus, que do ventre da mulher
sairia um que feriria com o calcanhar a cabeça da serpente. Alguns acreditam que a cabeça da serpente estava debaixo da cruz. E ele foi lá e esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus. Debaixo da cruz. Ele conta uma parábola que na casa tinha um valente, mas chegou mais valente ainda. Pegou aquele valente, amarrou. Aleluia. É triste quando alguns irmãos valorizam tanto Satanás, quase que equiparando a Deus. Não, irmão. Ele tem lá os seus poderes, mas não se compara com Deus Todo-Poderoso, nem com Jesus Cristo. Aleluia. E ele disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Por que às vezes a igreja tem medo? Por que às vezes o irmão tem medo? Porque tem rabo preso com o diabo, irmão. Porque o crente que nasceu de novo, ele não deve satisfação para Satanás. Ele não tem rabo preso para Satanás. O que ele tem é autoridade dada pelo nome de Jesus, para dizer: Satanás, sai do meu caminho. Satanás, sai da minha casa. Satanás, sai da minha vida. Satanás, sai da minha família. Nós não temos esse mérito por conta própria, mas temos esse mérito dado pelo Calvário, pela cruz, pela morte, pela ressurreição. Em meu nome você vai expulsar demônio. Receba a crença dessa palavra. Se Satanás estava judiando de alguém, não vai judiar mais, porque esse sangue deu poder. O corpo crucificado te deu poder. Glória ao nome do Senhor. Ele ressuscitou para validar todas as promessas que ele tinha feito. Glória a Deus. Ele ressuscitou para validar todas as promessas que ele tinha feito. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Eu não disse para vocês que eu ressuscitaria. O anjo anunciou, ele não disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Vocês não estão crendo? Vocês estão duvidando? Ele não disse? Pois é, ele está aí. Aleluia, ele está aí. Glória a Deus. De repente ele apareceu. E Tomé, eu criei desde o princípio. Mentira, Tomé. Olha aqui, olha os cravos aqui na minha mão. Olha aqui o cravo. Olha aqui do lado a lança. Olha aqui, Tomé. Glória ao nome santo do Senhor. Eu ressuscitei para validar as minhas palavras. Eu ressuscitei para mostrar que o que eu falei eu vou cumprir. Aqui neste mundo, o pecado ainda gera dor. Mas eu faço uma promessa para vocês. Eu vou levar vocês para um lugar onde vocês nunca mais sentirão dor. Glória a Deus. Eu vou levar vocês para um lugar onde não haverá sofrimento. Nunca mais vocês vão sofrer. Nunca mais vocês vão sentir uma dorzinha. Não vai precisar de remédio, nem de dipirona para dor de cabeça, nem de morfina para aliviar, nem de tratamento médico. Eu vou vir um dia e eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas que você derramou. Glória ao nome santo do Senhor. Eu sinto na pregação dessa palavra que o Senhor está restituindo a fé de alguém aqui nessa noite. O Senhor está restituindo a sua crença. O Senhor está restituindo o seu ânimo. Aleluia. Essa ceia que você vai participar nessa noite, esse sangue vai gerar vida dentro de você, porque a vida está no sangue. Você não vai simplesmente tomar algo aqui simbólico, espiritualmente, na profecia. Você vai tomar sangue aqui nessa noite, e a vida, a fé, a crença, o ânimo vai saltar dentro de você como nunca antes havia saltado. Você é a igreja do Cordeiro, você é a noiva do Cordeiro, você é o exército dos seus vivos, lavado e remido no sangue do concerto. Distribuição de crença, distribuição de fé, distribuição de ânimo. Aleluia. Glória a Deus. A pedra foi tirada, a dificuldade Glória a Deus. desapareceu, Aleluia. o milagre já aconteceu. Aleluia, Jesus.
Irmãos, preste atenção nessa palavra. O milagre não vai acontecer. O milagre para alguns aqui já aconteceu. Aleluia. Creia. O milagre já aconteceu. Espiritualmente nós somos transportados do domínio das trevas e levados para o reino de luz. Você não faz parte de um ambiente onde as trevas predominam. Você foi transportado para um reino de luz e foi feito luz. Você é um ser de luz. Meu Deus, toma posse desta palavra. Eu vos fiz sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Qual é a missão de Satanás? Apagar a tua lâmpada, apagar você. Aleluia. Gerar obstáculo no teu caminho, gerar maldição, gerar fraqueza, gerar desânimo, gerar descrença, gerar uma paralisia na sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Jesus não ressuscitou em vão. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Igreja de Jesus Cristo, seja restaurada nessa noite. Receba luz, receba luz. Toma posse dessa palavra, ela te pertence. Toma posse dessa promessa. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Em nome de Jesus, receba a riqueza desta pregação. Receba a riqueza do processo do Calvário, a riqueza da vida eterna, a riqueza da esperança, da salvação. Glória a Deus. Não temas, Glória a Deus. não temas. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo, irmão, uma virtude restauradora entrando aqui dentro dessa igreja nessa noite. Aleluia. A ressurreição não foi em vão. Tem conserto, Pedro. Tem conserto, Pedro. Aleluia. Tem conserto, Tomé. Tem conserto, Maria. Tem conserto. Glória ao nome santo do Senhor. Eia, a sua esperança não foi embora, não. Ela já chegou. Receba Jesus Cristo dentro do seu coração. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Receba a esperança dela. Receba a fé dela. Aleluia. Satanás não vai te vencer. Tem gente que tem medo de Satanás. Tem gente que tem medo de perder essa guerra. Minha querida, meu querido, você ainda não entendeu o Evangelho. Glória a Deus. Só somos fracos. Glória a Deus. Só somos perdedores. Mas em Cristo, somos mais do que vencedores. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Paulo entendeu, Paulo tomou posse e disse: eu, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, você pode todas as Aleluia. coisas, porque Ele te fortalece. Em nome de Jesus, seja fortalecida nesta noite. Venha com essa crença. Acoste a mesa com essa crença. Senhor, eu vou ser fortalecido. Aleluia. Senhor, anuncia, você vai ser fortalecida. Senhor, quando eu comer deste pão, quando eu beber, Senhor, deste vinho, eu vou ser fortalecido. E o Senhor te anuncia: se você crê que estás comendo a minha carne, se você crê que estás bebendo o meu sangue, eu vou fazer um corpo só com você. Vem com essa crença, vem com essa fé, vem com esse ânimo, que vai acontecer uma explosão de milagre aqui nessa noite. Eu vou expulsar o que não presta, eu vou expulsar o que não presta. O céu vai expulsar Aleluia, o que não presta. É a palavra. Deus